Então, vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos, todes, todas. E estou muito feliz por estar aqui com vocês. Meu nome é Luana de Sá, eu sou figurinista. Estou honrada por estar aqui abrindo a primeira gira de conversa do evento Novembro Negro da FIAR, Figurinistas e Associados do Rio de Janeiro. A FIAR foi criada a partir da união de profissionais do departamento de figurino daqui do Rio de Janeiro e sempre teve muito cuidado em olhar para os lados. Olhar para o lado é entender que o nosso país representa em diversidade e isso precisa ser refletido no nosso pequeno latifúndio. Olhar para os lados é não achar que apenas representatividade importa. Precisamos de equidade, proporcionalidade, ocupação dos espaços de forma igualitária para qualquer pessoa e que ninguém seja excluído ou deixe de integrar uma equipe por conta das suas características físicas, sociais, seu gênero, sua idade, sua origem étnica. Que não nos deixemos cair na cilada e no perigo da história única. E que sim, passem a ocupar o departamento de figurino por amor à arte, à história, ao figurino, às roupas, ao vestir e ao criar. Para essa conversa, eu convidei aqui as maravilhosas Cris Rose, Carla Costa, Jana Amor, que é uma querida, uma pessoa muito comprometida com a mudança e como queremos que os corpos negros estejam representados no universo ficcional. Obrigada a presença de vocês todos. Eu vou passar a palavra para a Cris, que vai se apresentar, e a gente começa nossa conversa. Olá, gente, estão me ouvindo direitinho? Primeira coisa, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui com essa massa, né, de força super importante, que eu acho dentro tanto da comunidade negra, mas quanto ao nosso ofício, né, de figurino também, que é um ofício extremamente importante, muitas vezes olhado, né, não com a importância que devida, né? Então, acho que é um bate-papo muito importante e eu fico muito honrada de estar aqui de verdade. Apresentando rapidamente, aqui está, meu nome é Cristiane Rose, Cristiane Cândido de alguns trabalhos, Cris Rose, e as pessoas até brincam, né? Esse nome Cris Rose, nome artístico, não é nome mesmo, né? Cristiane Rose, né? Tipo, mamãe já falou, essa daí vai ter que, né, fazer alguma coisa relacionada. Eu não fui para frente das câmeras, mas, né, pelo menos o nome às vezes no crédito, né, aparece lá. E eu sou professora também, eu trabalho há exatamente 20 anos com figurino, tá? Comecei no Rio de Janeiro, inclusive, né, numa mudança aí de trabalho. Eu tenho a formação em moda, um mestrado em moda, cultura e arte. Comecei com criação de moda e fiz uma migração depois de um tempo, voltando para o que o coração realmente sempre quis e mandou, né? Sem medo de mudar. Comecei no Rio de Janeiro, passei aí por algumas emissoras de TV, talvez as 4 principais, principalmente trabalhando dentro da área de dramaturgia, né? Novelas. Também tenho aí alguns filmes, né, que eu conseguir, a gente fala da loucura, né, de conseguir fazer, né, nesses espaços também, alguns filmes que são bastante interessantes, um agora está em cartaz no Festival de Cinema de São Paulo, que é Cidade Pássaro, filme interessante também, que trata a questão da negritude de africanos, né, de uma minoria também que vem para o Brasil, enfim, essas questões. É um filme bacana, se vocês puderem aí assistir também. E dou aula em algumas universidades aí hoje em São Paulo, na Fundação Armando Álvares Penteado, na FAAP, né, cadeira de figurino mesmo, tá? Dentro da Faculdade de Moda, e também na Belas Artes, na pós-graduação de cenografia e figurino. Bacana, tipo assim, de você rodar um pouquinho. Eu dei aula durante 4 anos, talvez, numa universidade em João Pessoa também, no curso de styling relacionado à moda. Em algumas passagens a gente, né, experimentos também, passagens em teatro. Então a gente, enfim, procurei dar uma circuladinha por aí. Eu acho que um resuminho é isso. Legal. Carlinha, se apresente para nós.
Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse encontro. A Luana está prometendo esse encontro já tem um tempo. Finalmente aí, junto com a galera da FIAR, né, a gente pôde se encontrar. Eu fico feliz demais de ver não só companheiras que agora são companheiras de trabalho, né? Essa quarentena trouxe aí esses presentes, a Diana, a Luana, essa galera linda, e a gente sabe da importância de se conhecer e de fortalecer nossas redes. Eu fico feliz de estar nesse espaço, dividindo esse momento com vocês, de ter aqui também alguns alunos da Unirio, que são aí meus companheiros. O que eu tenho feito hoje eu não faço sozinha, eu faço com eles, por eles, e porque eu entendi essa necessidade. Eu sofri também com a ausência do que a gente vai falar hoje mais à frente. Ter também a Tereza Devuski. Se alguém já passou pela Unirio, sabe quem é a Tereza Devuski, é professora do departamento de figurino, está lá junto com a gente também, hoje desconstruindo, né? Desconstruindo um espaço, tentando construir outro, também pensando ali a construção, pensar a indumentária ou qualquer processo criativo, pensando a pauta indígena, né, que eu acho que é algo muito importante também, não só pensar a Lei 10.639, mas a 11.465 também dentro da instituição. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu trabalho com vestuário há muito tempo. Eu sou costureira e eu tenho um orgulho danado de dizer isso, que eu sou costureira, que eu sou modelista, que eu venho do chão de fábrica, acordei 4 horas da manhã para bater ponto durante muito tempo da minha vida, e em um determinado momento eu vi a necessidade de entrar para a academia, de ter ali um diploma, uma formação, e aí eu fui para o Senai CETICT em 2011, 2012, desde então não parei, fiz uma graduação, não satisfeita, fiz a segunda, estou na terceira, fiz um mestrado, estou no doutorado e também uma especialização em História Antiga e Medieval. E a partir do momento que eu entendi, né, que havia uma lacuna na minha formação, eu voltei a minha pesquisa para o personagem negro, para estudar o teatro negro dentro do teatro negro, as diversas modalidades. Então, hoje eu me debruço nisso, a entender o que acontece dentro do nosso teatro negro, que a gente entende que não é mais um teatro negro, né, que são diversos, e entender a construção desse personagem a partir do figurino, desconstruindo essa ideia, esse estereótipo, essa coisa dada, cansada, que a gente não aguenta mais ver, né? Então, é mais ou menos isso, e aí eu estou muito feliz, espero ter... Eu sempre acho que esses encontros, ele é um espaço de troca, né? A gente não dá, recebe também, e estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Ai, legal. Jana? Jana Amor, que prazer estar aqui, né, nesse xirê, nessa roda com mulheres incríveis aí. A minha contribuição para o figurino se deu de uma maneira muito orgânica, né? A minha primeira formação é Belas Artes, e a minha primeira curiosidade dentro das artes, depois me formo atriz, e aí a gente sabe como que nessa produção de cadeia é importante que a gente saiba trafegar entre todos os universos, as linguagens, né, que compõem o fazer, o ofício artístico, né? E aí tenho esse mergulho no figurino e acabo assumindo algumas produções de arte, direções de arte, onde eu precisei mergulhar um pouco mais nessa cadeira, né? E entender com toda a minha humildade, a minha ânsia de aprender, né? Sou muito curiosa com todas as linguagens, com todos os processos e linguagens do fazer artístico mesmo. Então, o figurino entra na minha vida neste lugar, e questionar agora esse olhar, e decolonizar esse olhar, e trazer um olhar preto, é muito importante, porque a gente sabe que moda e expressão também
é uma ferramenta de luta e de militância, né? Então, eu sempre trago essa reflexão e acho que a gente vai ter um xirê lindo aqui, uma roda de conversa muito emancipadora, né? Potente. Grata pelo convite. Sim, teremos. E aí, eu acho que a gente, numa linha do tempo, a primeira provocação que eu gostaria de fazer, e eu vou fazer para a Carla, onde que estão os pretos nos figurinos da Idade Média, nos figurinos que eles não aparecem? Então, é um tema muito provocador, né? Porque quando a gente vai assistir a produção assim cinematográfica, hollywoodiana principalmente, eu sou viciada, apaixonada por filmes da antiguidade. Sempre fui, depois quando eu fui para a UERJ estudar antiguidade e medieval, eu me apeguei muito mais. E paralelo a isso, eu participo de outro grupo de moda e decolonialidade. Inclusive, a gente vai fazer uma apresentação do coletivo no colóquio de moda, que vai ser agora dia 5. Depois eu deixo as informações para vocês. E aí, as coisas elas vão acontecendo ali paralelo, né? E essa semana, visitando os meus estudos, os escritos, aí eu fiz uma observação de que quando a gente vai pensar, assistir filmes, produções sobre a antiguidade e medieval, a gente não vê a presença do negro nesses lugares, principalmente quando a história antiga, né, tá ali pensando a construção da República, de Roma. Esse filme, por exemplo, agora a nova série da Netflix, que está falando dos bárbaros, né? A Germânia, né? O surgimento, a construção da Alemanha. A gente assiste e não vê a presença do negro, de atores negros, né? Quando enxerga, quando tem a presença desses negros, é ele chegando ali junto com as pessoas que foram capturadas, escravizadas. Mas aí a gente tem uma outra leitura, né, de escravidão para esse período. Não é a mesma leitura de escravidão que a gente faz para o contexto Brasil, 1500, enfim, é uma outra condição de servidão. E a gente não vê a presença desse personagem negro. E aí, essa semana, conversando com um professor de história, e eu acho fundamental a gente fazer essa ponte com a galera da história, porque historiador é curioso, ele que está pesquisando, ele que está tirando ali, descobrindo, tirando o véu dessas coisas. Aí um professor, ele disse assim: eu estou muito feliz com a pauta decolonial, porque agora ela vai mostrar para a galera curiosa, que estuda história, que busca referência na história, que a idade medieval não é a idade das trevas que vocês pensam que é. Porque na antiguidade e durante o período medieval, o negro sempre existiu. Quem conta e narra a história da ausência do negro na construção da antiguidade do período medieval e tira a existência do negro da produção cinematográfica, televisiva como um todo, é a Idade Moderna, né? É a idade que a gente chama de iluminismo, quando a gente joga a luz sobre a ciência, a história. Essa galera que tira o negro da história, mas o negro ele sempre esteve lá. E aí a minha pesquisa na UERJ, eu pesquiso sobre o guerreiro etíope nas guerras médicas. E quando eu cheguei na UERJ, eu estava muito desesperada, porque eu tinha voltado de Portugal e eu queria saber, né, onde está o negro na história, na antiguidade, no medievo, e eu não sabia realmente. E aí a professora Maria Regina Cândido, ela pesquisa, ela é especialista em Medeia, né? Ela estuda Medeia e todas as suas construções de Medeia. Ela falou para mim assim: não, mas você está errada. Heródoto, né? Que é considerado pai da história, o primeiro historiador, que tem ali a história geral e tem um documento com 7 livros, se eu não me engano.
está lá falando que quando ele chega na região de Elefantina, que a gente entende hoje nesse espaço geográfico como o atual Sudão, ele chega naquele lugar e ele olha para os guerreiros, tanto os persas quanto para os etíopes, e ele vê naqueles homens beleza. E aí também uma coisa que a Idade Moderna esconde da gente, e que é uma história muito perigosa, é essa construção do racismo, né? Nessa questão de raça, que na antiguidade a raça não estava pautada na cor do indivíduo, do sujeito. Eram outras questões. Heródoto, ele olha para o homem etíope, e etíope não é o que a gente entende hoje, o cidadão que vem da Etiópia. Etíope era todo aquele que tinham a pele bronzeada, e aí ele coloca nesse grande pacote os árabes e todas as suas etnias ali, os povos árabes, os povos que vêm da região da Ásia. E etíope significa aquele que tem a pele tisnada, tostada, sabe? E aí Heródoto descreve que ele nunca viu beleza igual. Homem de altura admirável, de longevidade, com riqueza, o corpo adornado, que o guerreiro etíope, quando vai para a guerra, ele se prepara, metade do corpo ele unta com um gesso branco e a outra metade ele passa uma tinta vermelha, que ele tem os rituais. E Heródoto olha com admiração para esse povo. Em momento algum ele está fazendo referência à cor dos povos etíopes como se fosse algo menor, sabe? Inferior. Muito pelo contrário, ele está falando. E aí a gente encontra nos vasos gregos desenhos de homens dos guerreiros etíopes, né? E existia nas guerras médicas era a briga do Império Persa com os gregos. E os gregos tinha lá a sua rincha com os persas. E os persas que são retratados nos vasos de alabastro grego são sempre em posições inferiores. Isso não acontece com a imagem do homem negro. Quando a gente vê ele conversando, dialogando com um guerreiro grego, trocando ali, é óbvio que a gente não sabe o contexto da fala, né? Mas a gente não vê o guerreiro etíope em posição de inferioridade, que é o que acontece com os guerreiros persas, porque se você perde uma guerra, a forma que eu tenho de presentear o meu guerreiro que saiu vitorioso de uma guerra é dando a ele um vaso de perfume, e nesse vaso de perfume vem ali os desenhos, né? Os fatos narrados da guerra nos vasos de alabastro. Então, o guerreiro negro, ele nunca aparece nessa posição de inferioridade. E é uma pena, sim, porque as fontes, né, são fontes difíceis. A gente tem que ir para museus, e a gente não tem museu de antiguidade no Brasil, museu de medievo, né, que conte a história medieval, porque a gente não tem período medieval no Brasil. Então, o acesso é muito difícil. E aí, bibliografia é tudo em inglês, em árabe, em outros idiomas, e é muito difícil fazer esses acessos. Mas o negro existe, né? A história dos nossos ancestrais é que foi invisibilizada, mas o negro sempre esteve lá. E agora durante essa semana também, na Universidade Federal de Pernambuco, vai acontecer um evento, depois eu posso compartilhar com vocês, se for do interesse de vocês, um evento em que busca a presença desse negro no medieval. Nos Estados Unidos existe um grupo só de medievalistas negros, buscando a existência desse personagem, o que eu chamo de personagem, né? Na Angel Viana, a galera lida com o corpo, eles chamam de corpo. Não é personagem, é corpo. Eu falo personagem. A existência desse personagem na história, e eu acho muito importante isso, né? Por isso é que hoje estou dentro da Unirio,
propondo laboratório de troca com os alunos, e eles estão aqui, né? A Ellen, a Nanda, a Darlene está aí. A gente busca essa imagem na nossa ancestralidade numa África pré-colonial, que a gente sabe que a África, o que apresentam de África hoje para a gente é fruto da Conferência de Berlim, né, de 1885 e por ali vai. Eu acho que tem muita coisa, tem muita história, e como a gente também está vivendo uma ruptura na história, que bom que nós estamos aqui para contar, para ver a história mudar, né? A gente mudar o curso dessa história, e a gente está fazendo parte disso. É nossa responsabilidade também, enquanto criadores, buscar esses personagens, né? Buscar esses outros corpos, esses negros que não estão nesse lugar que a história brasileira, que a história estadunidense conta para a gente, né? Existem outras histórias, e aí a minha proposta com os alunos é essa, da gente buscar esses outros negros, né? Que existem também. E são os personagens, enfim, os figurinistas que vão construir os personagens do futuro, né? E aí, munidos de referências, né? E de estudos históricos, talvez a gente consiga de fato mudar, né? Um casting, né? Uma escalação de elenco, de alguma forma, né? O que você aí, Cris? Que aula, né? Que delícia! É bom, né? Se eu soubesse disso há 2 anos atrás, eu ia criar uma briga aí no trabalho. Mas exatamente, eu acho que eu tenho até pegando esse gancho, né? Final da fala da Carla, né? A gente está buscando essa ruptura, né? Desses velhos conceitos que a gente tem. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que realmente entender qual é essa ruptura, né? O que é uma ruptura, na verdade, do que a gente vê. Né? E aí, quando a gente fala gente, é todo mundo, tá? A gente não está falando no conceito de raça, tal, né? De todos, porque estamos todos no mesmo, né? Nesse momento, nessa mesma situação de imaginário. Então, é o que a gente vê e o que a gente tem no nosso imaginário. Porque até eu estava assistindo um dia desses alguns textos, né? Passando para alunos e tal, se a gente fechar o olho agora, nós estamos aqui numa sala de 50 pessoas, assim, provavelmente não menos do que 35, né, a gente imaginar uma princesa, vai imaginar uma princesa branca, sabe assim, né? Não que a gente queira, a gente vai se forçar a ver, mas assim, o nosso imaginário, a gente cresce com essa questão. Então, assim, acho que a partir desse momento que a gente entende que é uma ruptura total, né? Dentro do nosso ofício, né? Vou usar bem uma experiência que tenham comigo, eu já me calei muito, né? Essa consciência, na verdade, que a gente tem, por mais que a gente, alguns muito tempo atrás, outros ontem, outros agora, né? Que de uma outra forma, não importa, ela sempre vai evoluir, ela tem que evoluir de uma forma muito gritante, né? Porque nós estamos ainda muito presos ao passado, nós crescemos assim, sem referências, né? Então, o nosso imaginário, ele gruda ali. Quando a gente pensa em todo esse momento de história que a gente tem, que foi tirado da gente, né? Essa grandeza que tem a história africana, diaspórica, né? O negro dentro da história, o valor que tem, é de uma extrema importância, a ponto da gente estar hoje numa mudança muito grande global, se assimilando de ideias, pensamentos que já existem na cultura negra há muito tempo. Né? Esse momento de repartir, de sermos melhor. Tá, isso já está dentro da cultura geral de vários povos negros há muito tempo. Né? Então, a gente não vai apenas no visual do que eu tenho que ter mais negros, tal. Ok, é um caminho atrás do outro, mas a gente não pode parar de pensar, não parar de querer. Já alcançamos um degrau, sabe? A escada continua e ela não pode ser tão pausada, subir 2 degraus, ufa, respiremos, né? Ok, a respiração não pode ser tão profunda, não mais, né? Quando eu falo isso, não mais, a nossa questão de respiração profunda, a nossa, acho que, cultura, principalmente questão de imagens, de audiovisual, ela é muito pautada em cima da indústria americana. Muito.
né? A gente tem exemplos, eu tenho isso, eu vou puxar um exemplo até que eu puxei da minha época do mestrado, né? Que eu defendi o mestrado 10 anos atrás, ainda que a gente vê dentro, né, do racismo e preconceito dentro do figurino de uma telenovela. E era um tempo ainda que estava eclodindo, vamos ter a primeira protagonista negra. Né? A primeira protagonista negra, uau, que coisa incrível, né? Quando eu falo da lentidão, quantas mais vieram depois? Né? Então, a história que a gente brinca é quase uma questão do cala a boca, mas teve. Esse mais, essas preposições não podem mais existir. Mas teve. Mas também, né? Não tem mais desculpa para a gente. E aí nós também somos um pouco culpados quando eu falo que culpados e assim, estamos nos unindo para ter forças. Eu me calei durante muito tempo, né? Diante daquele que dirige, diante daquele que escreve, né? E que vê, que enxerga os profissionais que conseguiram chegar naquele patamar, desbravar esse movimento, né? Com um figurinista negro, um cabeça de equipe negro, né? Como se ele fosse também. Ele está dentro de uma... Nós estamos na maioria, você branqueou. Você é diferente. Não, eu não sou diferente. Acho que esse é um primeiro respeito que tem que ter. Eu falo isso porque, um exemplo, eu ouvi coisas como uma figuração, uma coisa simples. É um exemplo até que eu dei conversando com o aluno um dia desses, e a gente... Olha, tem uma figuração, mas, pô, você não ajudou o figurino, você tem só aqueles carinhas, né, todos branquinhos, cara de garoto da Zona Sul, não tem cara de pobre, outra vez na minha frente, traz aí umas moreninhas, pretinho. Poxa vida, né? Eu dei uma rodada por aí, já estive no Paraná, e no Paraná todos são loiros de olhos azuis pela geografia do lugar, você entendeu? O menino da fazenda é loiro, o pobre que pediu dinheirinho, quase não tem, né? Mas pediu dinheirinho ali, era loiro. Então, assim, né? Não passe para mim um problema social teu de não enxergar uma sociedade para o figurino, principalmente com uma figurinista negra atrás. Né? Então, assim, nesse momento, eu consigo resolver o que eu quero, não tem problema. Eu consigo resolver a questão, o menino pobre, a questão dele ser loiro ou não é a questão da pobreza. Né? Então, acho que tem esses estereótipos que a gente tem que aprender também a localizar, porque às vezes ele vem muito camuflado. Né? Nós não temos a protagonista, mas temos a cota, né? Que é ótimo que tem, mas como vem essa cota jogada? Temos que ter um bom papel para essa pessoa. Ela está do lado da protagonista, ela é a melhor amiga. Olha que legal, parece da hora, boa conselheira, né? Ela tem uma casa, ela tem um núcleo, ela tem uma família, ela tem um ambiente real. Geralmente não, né, gente? Só então a gente questiona, é um papel bom para o ator? Ótimo, né, Janamo? Bom, estou trabalhando. Mas a representatividade real dentro da sociedade, você está também minando esse universo. E aí a gente vai voltar naqueles 4 ou 5, né, personagens que vêm, sabe, dentro do cinema, sendo copiados dentro do cinema americano, né, que é o quê? O negro cordial, né? Quem é o negro cordial? É aquele bacana, né? Eles até tinham um nome de mulattos, se a gente for procurar dentro dessa história, né? Que ele é bacana, legal, ele convive, muitas vezes é bem instruído. Em vários momentos, no cinema mais antigo, ali quando a gente fala em 50, ele vem com uma pele, inclusive, um pouco mais clara. E aonde embate, né, a situação? Quando ele se confronta com uma situação que ele pode crescer e ultrapassar, né, o limite que ao negro real é dado. Então, ele ficou rico por algum motivo e tal. Aí ele vai entrar, sempre tem um problema muito sério com ele. Ele, né, passou do limite que lhe foi dado. Né? A gente consegue encontrar essas pessoas no nossa, né, eu vou falar aqui na nossa dramaturgia muito facilmente hoje, né? Muito facilmente. A gente tem o quê? As moms, que aí essa daí já vem, né, não só do cinema, mas ela está muito forte dentro do da nossa cultura, que é o quê? A babá,
bacana, cordial, o braço afeto, amigo, muitas vezes até vai esbarrar nessa melhor amiga também, né? Ela sempre acolhe, ela é sempre fofa, ela tem, né? Tá ali de braços abertos para você, para todas as suas mágoas, derrubar o que você quer, para te ajudar, para vestir o seu vestido, enfim, né? A empregada dentro de casa, né? A escrava bacana dentro do ambiente. A gente tem o rapaz, que é o bruto, que é um negro forte, bruto, né? Com uma veia muito forte, para quê? Para o bandido, né? Extremamente sexualizado, sempre sem corpão, aquele, né? Que tipo, ai meu Deus, que te pega, tal. E aí já cai no imaginário, nossa, o negão que me pega, né? Essas coisas chatas que a gente vê por aí também, né? Que tá ali sempre gritante. Então, assim, a gente tem o literal bobo da corte, e aí isso é muito legal e triste, né? A gente pensar que vários das nossas estrelas se pautaram em cima desses estereótipos na antiga, né? A gente tem o nosso grande Otelo, né? Maravilhoso, que boa parte do momento onde aparecia era o quê? Ele é o engraçado, Jardim Macalé, né? Faz as suas piadinhas, não tem dente, é o fanfarrão, é engraçado, é legal, né? Mas é muito complicado. Então, assim, a partir do momento que a gente enxerga esses personagens, eu acho que a gente começa a poder também ter como mudar. Eu identifiquei. Então, assim, não é o que eu vejo é isso. No meu imaginário está isso, estão essas pessoas, mas é o que eu quero ver? Não. Então, a gente se força também a estudar mais e cada vez entender mais como isso significa, né, esses significados. Outro ponto que a gente encontra muito forte também, né? O negro como exótico. Ai, mas você é maravilhosa, exótica. Ai, eu queria tanto ter essa pele linda, esse cabelo para usar esse turbante. Tudo bem, nesse movimento a gente está vendo você aparecer. Lá atrás, quando aparece, né, quando você sai da sociedade bonito, com turbante, com as cores vibrantes, né? Eu brinco muito, que eu sempre usei muita cor, eu falo, graças a Deus, eu sou realmente, né, pretinha básica. Na moda eu aprendi que pretinho básico vai bem com tudo. Tenho essa vantagem, sim, né? Porém, como que é depois que você sai? Você quer tudo, porque se você for para ter, que tenha o combo completo. Né? Não tenha o exótico, o que vende, né? O que muitas vezes, inclusive, né? Estava conversando até, Carla, quem que vende isso, na verdade, é o europeu, inclusive. Né? Quando a gente fala dos tecidos africanos, aquele colorido e tal. Ok, se é para ter o tecido, vamos estudar melhor, então? Quais são os reais tecidos feitos, né, pelos africanos? Né? Eu sei o que é um mood cloth, um Kent, eu sei o significado disso. Né? Talvez a gente estudando, por exemplo, pensando muito no filme que teve aqui, Pantera Negra, que tem uma discussão, mas essa pesquisa, por exemplo, ela foi muito bem pautada. Né? Porque eram os tecidos reais, eram os significados reais. Né? Quando a gente chega, estuda muito a região ali de Gana, Togo, né? Que a gente brinca hoje, assim, quando eu falo que a gente chega num denominador comum hoje, que a gente copia muito da cultura africana, até na tecnologia, a gente fala com emojis, né? E a cultura ganense é toda pautada em simbolismos. E são exatamente os emojis. E se você chega em Gana, eu tive essa oportunidade, ela está ali em todos os lugares. Né? O desenho dos portões de ferro, dos seus ricos, né, das mansões, eles, é algum significado daquele. Né? O cinto. Não. Então, assim, vamos entender o real, o que é o vestir, o que é a moda que cobre esse corpo negro, para que a gente não copie simplesmente uma cultura que, na verdade, não é a que é a real, mas é que é vendida por outros. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. E acho que tem uma outra questão assim, que eu quero acho que deixar aqui antes da gente mudar, né, para adiantar aqui o nosso assunto, para o figurinista, a coragem de colocar alguns pontos, principalmente ao figurinista negro. Eu não sei aqui quantas já se calaram em relação a uma
colocação de algum diretor, que você foi falar no cantinho, falou com a tua colega do lado, trocou, mas não teve coragem de, né? Eu acho que a gente está falando muito hoje de lugar de fala. Mas o lugar de fala não existe se não tiver o lugar da escuta. E o lugar da escuta também, ele não existe, não é um lugar de escuta simples, mas se você não entender que fala e escuta, essa troca que existe, como a gente está fazendo aqui, né, é uma troca o quê? De aprendizado. Né? Então, assim, é entender que não é diminuir, eu vou ter que te ouvir só para te respeitar. Não, eu tenho que acreditar naquilo, no mínimo levar para raciocinar, né? Porque é uma coisa que eu não sei. Então, acho que fazer valer do lugar da escuta, sabe? Porque a fala jogada ao léu, né, não perpetua a ideia. Não perpetua o ensinamento, sabe? E nem o aprendizado, e nem a troca, né? E isso eu acho que vale para todos também, sabe? Assim, acho que cada vez mais a gente tem que embutir da necessidade real, né? E não é uma necessidade de multiplicações de ideias, de pessoas pensarem, não, mas é replicar o que é a nossa sociedade real, que é uma sociedade onde tem 57% de pessoas pretas, né? É fato. E hoje em dia, cada vez mais, pessoas pretas que têm um estudo, pessoas pretas que estão ali buscando cada vez mais. É você ler, e se não conseguir entender, eu falo, antes de entender o lugar de fala, o lugar de escuta também, treinar esse olhar. Ler o quê? Pensadores negros. Ler gente preta. Né? Porque o que acontece no Egito, né? A gente tem esse pensamento. A África tem um outro viés, e pode ter um outro viés, porque até os filósofos têm, né? Que levam ao mesmo senso comum. Então, por que não acrescentar mais essas leituras? Sabe? A leitura filosófica mesmo, né? Da escrita negra. Porque acho que aí a gente vai entender a real junção de culturas que temos até no nosso país, né? E o negro é forte nesse sentido, porque se não fosse, não teria não só resistido fisicamente, mas deixado essa leva, né, de misturas, de necessidades, de características dentro da nossa cultura. Né? Então, acho que é importante assim, a leitura e o conhecer de verdade. Aí a gente vai entender o corpo negro, como vestir aquele corpo negro. E não, né, como, essa personagem é tão linda, mas aquele quadril é a característica, né? Mas ela não é sensual, eu já cheguei a ouvir isso. Como que eu faço para tirar esse quadril se ela não é sensual? Aí eu falei, opa, a volta que eu não consegui entender, né? Isso de pessoas, assim, diretores, né? Então, é um pouco assustador, né? Então, assim, acho que até nós embutimos desse estudo, sabe? Um pouquinho mais, até para passar à frente com a nossa humildade, né? Mas fazer que isso perpetue, tipo, seja espalhado de uma forma melhor, até para quem a gente acha que muitas vezes é muito mais inteligente, né? Às vezes não tem essa sutileza, e acho que a troca é sempre importante. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que falaria é estudar muito, né? A literatura negra, sabe? Para você entender qual é o viés real. Falo, né? Eu acho que é isso, Luz. Não sei se quer alguma... A Jane está com a mão levantada, você quer fazer uma pergunta? Isso, a Luana acho que travou também. Eu travei totalmente. Não, Valéria, foi só quando ela falou de usar cor, foi só isso. Eu acho que eu travei também, viu? Travei diante dessa aula. Quebra de paradigmas, né, Jana? Eu queria pegar umas coisas na fala dela que me chamaram muita atenção. Ocupar o imaginário com novas propostas, com novas perspectivas, né? A ideia de fechar os olhos e pensar em status de emancipação numa princesa, numa empresária rica,
Porque se a gente propor esse exercício aqui para todos os presentes na sala, fecha os olhos, imagina uma mulher dona de um banco, a gente não vai ver ela negra, na grande maioria, né? Do que se trata essa ruptura com o Ocidente? E essas protagonistas, isso tudo eu captei da fala da Cris, que me fez refletir muito. Protagonismo preto em quais narrativas? Opa. Quais as narrativas que a gente está protagonizando? Uhum. Negros e originários, eles estão aí ocupando e resistindo. Olha, eu tive fazendo uma direção de arte uma vez, e aí a cabeça chega a dói. O diretor falou assim para mim, eu queria que a personagem que tem ascendência indígena tivesse elementos na caracterização. Eu disse, ok, que saudável, né? É um pouco de, né, manter uma conexão. E aí ele falou, aí na hora de provocar, ele falou, então quais seriam esses objetos? Quais seriam essas... Falei, poxa, a gente pode pensar em acessórios, em joias, a gente pode pensar, né, nesses elementos que conectam, mas que torna ela urbana. Aí ele falou para mim, aí parou assim um pouco, falou assim, e se ela morasse numa oca mesmo? Muito sério, muito compenetrado. E aí eu me lembro de uma atividade que o meu filho teve na escola, de circular quais são os objetos do indígena na figurinha. E aí o meu filho chega para mim e fala, mãe, eu tenho que circular quais são os objetos dos indígenas. A minha avó é Pataxó, e o Cassiel, meu filho, pira muito nessa questão. E aí tinha nos desenhos oca, celular, óculos, flecha, anzol, né? Como é que chama aquilo? Negócio de pescar, né? Objetos de pescaria, arco e flecha. Eu olhei e falei, filho, circula tudo. Tudo é Porque eu acho que a dificuldade que existe agora é perceber que esses corpos que estão atravessando a contemporaneidade, eles estão neste tempo, né? Eu estou aqui agora. Então, assim, eu não preciso caracterizar uma personagem com um cocar para falar que ela é indígena. Eu não preciso encher a minha personagem protagonista preta de tecidos africanos para poder sinalizar que ela está na diáspora. O que eu acho que acontece é uma deficiência desse imaginário, porque assim, cadê a propaganda de margarina com o elenco todo preto para a pessoa passar manteiga no pão e ter aquela família linda, com a criança preta correndo para um lado, com seu black bem potente, com a sua roupa nude, com a sua roupa, com seu pijama divertido que tem um gatinho na frente, sabe? Cadê? Eu não consigo, eu não ligo a TV e vejo isso. E agora a gente está passando por um processo de ressignificação desses códigos, e aí eu brinco muito com outra coisa que a Cris trouxe na fala dela, que é, quais são os nossos signos? Como que a gente se comunica? Como que a gente sabe que a gente está entre pessoas que são semelhantes? Na diáspora. Como que eu sei que eu estou na diáspora e que aquela pessoa também sabe que está na diáspora? Porque os nossos irmãos e as nossas irmãs também estão adormecidos, né? E isso é estratégia do próprio racismo.
Então, assim, eu conheço pessoas que são mais pigmentadas que eu e que são que não se auto-intitulam negras. E eu conheço pessoas mais claras que eu, que quando eu falo que sou negra, alivia minha barra. Diz, não, 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 você não é negra? Não, 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 não. Como se fosse uma coisa de aliviar a barra mesmo, né? É muito engraçado perceber isso e entender que esses estereótipos, eles foram construídos. Essa coisa da sensualidade, o que eu vou fazer com um quadril que é sensual? Ah, ela não pode passar sensualidade, então pega outra atriz. Então, porque assim, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar o quadril dela na faca? Eu vou fazer o quê? O nosso andar é assim. E eu acho que a violência começa com a não aceitação desses corpos. E aí, essa ruptura, para mim, eu respondendo a esse questionamento que eu fiz e que a Cris fala, quando ela fala quais são essas rupturas, eu digo, essa ruptura é uma ruptura com o Ocidente. Todos os dias, eu mato o Ocidente em mim um pouquinho mais. Todos os dias, eu morro para o Ocidente e mato o Ocidente em mim. Todos os dias. Em pequenas ações, desde pensar o meu modo de consumo, desde pensar a minha política de relação, desde pensar o mecanismo de levante. O que é levantar? O que é emancipação? O que é o empoderamento? O levante, o empoderamento e a emancipação. Isso a gente precisa discutir isso. Porque lá na minha família preta, não tem as mulheres da minha família preta de 60, 50, 60, 70 anos estão cagando pro empoderamento. Cagando baldes. Por quê? Desculpa o termo, ai, que deselegante, né? Mas é isso mesmo que elas estão fazendo. Sabe por quê? Não existe empoderamento para quem já nasceu no poder, meu amor. O que a gente precisa discutir é a emancipação. E a emancipação se dá através do capital. Cadê os nossos pretos milionários? Cadê o dinheiro circulando livremente nas nossas mãos para a gente poder comprar o tecido de qualquer lugar do mundo que a gente quiser, inclusive os africanos? Eu não quero entrar, eu não quero ter o meu referencial todo determinado pelo que o outro diz que está certo. Eu quero ter a minha emancipação, construir o meu imaginário. Se eu quiser usar uma joia indígena incrível, eu quero usar. E se eu não quiser usar, e como que é isso? Como que isso se dá? Qual que é essa política? Porque quando Luana me faz uma provocação para a gente participar de uma mesa, ela me trouxe uma questão que era apropriação cultural. Eu amo esse termo, eu amo. Eu amo falar de apropriação cultural, porque nós estamos em diáspora, né? Então, assim, eu vou me apropriar de quê se eu não sei nem quem eu sou? Eu não sei quem são meus antepassados, a minha árvore genealógica, ela para praticamente na minha avó, Dona Sofia Rodrigues de Oliveira, que era uma indígena pataxó. Eu não sei quem foi meu bisavô, eu não sei quem foi o meu avô, e por sorte eu sei quem foi meu pai, mas por muita briga, viu? Porque a minha mãe precisou brigar muito. Então, essas origens, e eu sei que eu sou um caso a mais, assim, na história da construção desse país, né? Então, o que eu acho que a gente precisa discutir na hora de pensar figurino e decolonizar isso é como que a gente reocupa esse imaginário com o que eu estou chamando de gatilho ancestral e com essas recodificações. Como que é que eu coloco ali naquela que eu coloco um elemento que eu desperto a diáspora? Porque outra coisa que o Ocidente nos ensinou é a nossa relação com a espiritualidade, né? Uhum.
eles querem silenciar a nossa espiritualidade. Independente, e perceba, eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Porque religião eu posso ter qualquer uma, conexão com os meus antepassados e com os orixás e com a África, eu tenho porque eu estou na diáspora. E o Ocidente é tão inseguro que ele resolve dar um nome para isso de intuição. Enquanto que, o que é intuição, gente? O que é intuição? Não existe intuição, existe uma comunicação fluida, clara, legítima com os meus antepassados, com o meu ciclo de vivência, e é isso. Intuição é... então, o que é? Vira à direita. Não é ninguém que está falando, não é negócio de intuição, não, é um sinal mesmo, é um signo. Não vire, se proteja. Você está com seus... Essa ideia de coletivo, essa ideia do morreu e acabou. Morreu, acabou. É muito louco, porque, assim, a única certeza da vida é a morte. Mas a gente não se prepara para ela. E a gente nem quer falar dela. E quando a gente fala dela, a gente fala, ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer um dia. E aí? E aí a gente começa a entrar numa pira que é, ai, o queixo tá caindo, a ruga tá caindo. Gente, eu tenho 40 anos, eu tenho cabelo branco. Gente, eu tenho 40 anos, não posso, vou beber um porre hoje, vou demorar mais tempo para me recuperar, meu organismo é diferente. E como que é essa briga? Porque, gente, e olha, e isso tudo é tão sério para a comunidade preta, porque os nossos antepassados e os nossos irmãos, eles não têm direito à longevidade. É uma população que é morta, assassinada e vítima de genocídio através da alimentação, através das doenças, né? A maior população diabética é preta, a maior população hipertensa é preta. Obesidade está no povo preto. E aí isso tem a ver com essa ocupação do imaginário, porque assim, a gente... Sabe onde a gente vê preto? Chegou um gringo aqui no Brasil, não, vamos levar ele para comer uma comida típica afro-brasileira, vamos levar ele para comer a feijoada. A única coisa da feijoada, meu amor, que pertence aos meus antepassados, chama laranja, porque eles descobriram que a laranja era boa para fazer a digestão daquela gordura toda que eles ingeriram, que os senhores das casas grandes botavam lá no lixo. E meu povo, que é criativo à beça, entendeu? Picou uma covinha, fez um arroz mais ou menos diferenciado, misturou aquilo tudo, cozinhou um bom feijão, e aí isso vira comida típica. O ensinamento, sendo que a gente tem um alimento que é a mandioca, que também é dos nossos que é trazido pelos nossos antepassados, e que é um alimento do povo brasileiro. Que é a essência da nossa alimentação. E aí, eles começam, aí contam pra gente que mandioca é só para quem é fitness, é só para a batata doce. Aí você começa a pirar numa questão que se os alimentos que estão tidos saudáveis, depois eles levantam um outro questionamento, que é, por que na campanha, lá na propaganda do café da manhã, eu não vejo um bom cuscuz, eu não vejo uma boa mandioca, batata doce, ovo? Por que eu não vejo esses alimentos? Por que eu vejo biscoito de saquinho? Por que eu vejo? Porque é tudo dentro de uma indústria de consumo. Que moda é essa que a gente está pensando? Que as grifes buscam mão de obra barata dos nossos antepassados para poder superfaturar a sua mão de obra. Que lugar é esse que a gente ocupa, que a gente não sabe de quem consome? Se eu precisar saber de onde eu comprei uma determinada roupa, eu tenho que ir atrás de muita informação, eu tenho que fazer um movimento assim, quase ancestral para poder descobrir, porque eu não tenho acesso a essas informações. Então, como que a gente pensa em iniciativas para este momento?
Porque eu gosto de pensar na problemática, sabe, gente? Eu gosto de pensar na solucionática. Eu parto do princípio que, a partir do contato que eu tive com a obra do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e a Vida Não é Útil, eu desenvolvo uma linha de raciocínio que é: eu sou a sociedade que eu critico. Tudo que eu estou falando aqui, eu opero dentro disso. Eu não sei de quem que eu comprei esse anel, eu não sei quem fez esse anel, eu não sei quem fez esse colar, eu não sei quem fez essa blusa, felizmente. Mas eu questiono por que eu não sei, por que eu não sei de onde essas coisas saíram. E eu só vou conseguir evoluir nessa discussão quando todo mundo fizer esse questionamento. Então, esse senso de comunidade, esse senso de coletividade e esse despertar só vai acontecer quando a diáspora estiver lúcida, foco em lucidez. E é muito difícil atingir esse foco e lucidez, porque os nossos irmãos estão discutindo entre si quem é mais preto, quem é mais branco, quem tem mais europeu, quantos por cento de sangue preto você tem, quantos por cento de sangue de europeu você tem. E aí, outra estratégia do racismo, no lugar de se olhar, de se entender, de se comunicar, de entender o que a gente pode pedir como chave de passibilidade. Eu sei que eu tenho passibilidade em relação à Cris. Eu sei que se a gente for dormir na rua, eu consigo acessos que ela não vai conseguir. Mas isso não diminui a minha experiência com a violência do racismo. Exato. E como que eu imprimo isso no meu gestual, na minha vestimenta, porque a gente está falando aqui de figurino. São questões que reverberam em muitos âmbitos e que eu brinco que me trazem muitos gatilhos ancestrais mesmo, mas também não há como ficar dormindo mais diante das coisas. A gente já teve o processo de lucidez. Só que esse levante, ele não acontecerá de forma isolada. Ele só vai acontecer a partir do momento que eu, a Luana, a Cris, a Glória, a Paula, todos estiverem com esse entendimento de que o sistema está operando para nos matar. Então, qual que é esse imaginário? Eu não consigo pensar assim num... Cara, a última imagem que eu tenho aqui na minha cabeça de uma grande produção assim que deixa o povo preto potente foi o especial de final de ano da Globo, uma bobagem. Eu penso, gente, olha isso. Porque não tem. É sobre esse imaginário que a gente tem que trabalhar. É essa recodificação. Só que quando a gente entra nas produções, a gente entra como figurino. E quem está pensando a narrativa dessas histórias? Porque que figurino que eu tenho que pensar para o corpo dessas atrizes que vão fazer que tipo de interpretação? Que vão contar que história? Qual a história que elas estão contando? Então, a nossa contribuição, ela ainda é uma contribuição que ela privilegia uma narrativa. Então, a gente tem que potencializar jovens e pessoas intelectuais e roteiristas pretos. A gente precisa se conectar com essas pessoas, alicerçar esses pensamentos, fundamentar, porque a nossa contribuição é para a história que está sendo, é para a narrativa. Eu coloco a minha direção de arte, o meu saber em figurino, o meu saber em objetos de arte, a favor de uma história. Não é sobre achei bonito esse tecido de seda. É sobre o que esse tecido de seda acrescenta para essa narrativa. Então, é muito triste pensar isso, porque sim, estamos amarradas. Estamos amarradas, porque ou essas narrativas vão mudar. Gente, sabe, não dá para contar mais histórias de cunho racista mais, gente.
Não dá. Não Elas dá se para falar de repetem, né? Macunaíma mais. Chega, Macunaíma já foi, gente. Deixa Macunaíma descansar. Sabe? Que aí fala de novo que a crise me acende de gatilho, que aí aparece em Macunaíma, o cara lá, quando fica bom, fica branco. Quando ele fica do mal, ele fica preto. E eu vou contribuir com o quê? Com essa construção de narrativa, com esse imaginário para este tempo? Isso já está. Eu tenho que decolonizar, eu tenho que apagar isso. Já que eu não posso apagar, não vai ser possível, então eu preciso reocupar com uma nova imagem. E qual que é a imagem que eu quero ocupar? Não, é muito louco, porque são questões tão loucas assim dessas narrativas, porque você pega os personagens das nossas famílias pretas, não tem um pai que é bem-sucedido, um homem preto que fez tudo certo. O homem preto é sempre um macho escroto. Enriquece pelo jogo, né? E defina macho escroto. Agora vamos falar então. Então, já que a gente vai definir macho escroto, vamos falar de uma construção que ancorou a formação deste homem, que precisou passar por tantas questões para sobrevivência e que adota a violência como método de sobrevivência. Porque aí a gente consegue ter um pouco de foco e lucidez para poder combater. A primeira coisa é elucidar, a gente já elucidou. E agora, como que eu vou ocupar essas narrativas? Cadê? Hoje já é possível ver nas crianças o Pequeno Príncipe Preto, que é o livro mais vendido da Amazon, do Rodrigo França. Isso é uma história, isso é uma narrativa. E se a gente for encenar o Pequeno Príncipe Preto? Quais os gatilhos ancestrais que a gente vai trazer para essa contribuição? O que a gente vai ensinar para essas crianças que estão aqui no contemporâneo, no urbano, ouvindo hip hop, ouvindo rap, e sabe, e entrando e se apaixonando porque entrou no busão, e descendo de skate, e paquerando no aterro, e qual é? Então quer dizer que se eu estou no espaço urbano, eu não sou mais ancestral. Então, assim, são muitos questionamentos para a gente trazer essa decolonização, né? Eu também acho que eu falei muito, mas enfim, gatilhos. Mas eu acho que parte muito da nossa reflexão, né? O que a gente vai construir daqui para frente, né? A gente fala de figurino, mas se a gente não lê, se a gente não imagina, se a gente não analisa a sociedade, né, do jeito que é e do jeito que está sendo posta para nós, como nós queremos. É isso. Ih, Lu. Caiu. Eu vou ler uma coisa aqui que a irmã trouxe, que é: eu acredito na reconstrução da narrativa de personagem. Tô travando. Travou, amiga? Isso. Eu ia falar uma coisa sobre... aquele negócio aí, mas fala aí, amigo, por favor. É porque eu li aqui no nosso chat aqui, alguém falou: eu acredito na reconstrução da narrativa de personagem. E aí eu vou fazer uma provocação, que é: eu não acredito mais na reconstrução, eu não quero reconstruir mais nada, estou querendo tudo novo, estou querendo construir tudo, pegar tudo do zero e começar um negócio, prédio novo, não estou querendo, sabe? Chega de recalchutar, né? Recalchutar. Porque que acontece? Eu falei, Ana, fui eu. Eu Jane, reconstrução. Total. É só uma provocação. Eu entendo. Eu vou me colocar aqui nesse sentido de desconstruir ou reconstruir, né? Acho que desconstruir uma narrativa que está totalmente estruturada na sociedade e nos nossos pensar, como a Cris falou, como você falou, quando a gente fecha os olhos, a gente idealiza uma princesa branca e é muito natural. Quer dizer, não é, né? É naturalizado, digamos assim. E aí eu digo a questão da gente pôr para frente, construir o novo, não ficar pensando em desconstruir coisas passadas, como Macunaíma, e tentar apagar isso e trazer uma nova história. Foi nesse sentido. Na verdade, desculpa até, Joane. Esse é o sentido.
o sentido é esse, sabe? Assim, a gente fala que fecha o olho, então é se forçar mesmo, sabe? A aula de inglês, você fica ali, forçando, você entendeu? Vai forçar o teu olhar, sabe? Eu fui para a África, gente, eu fui para a Nigéria, a África mais negra que tem, né? Tive a oportunidade de morar lá. E aí você fica num momento, assim, uma cultura totalmente diferente, modo de o vestimento é diferente, os copos são diferentes. Eu cheguei à conclusão, eu falei, eu tenho que conhecer muito essa sociedade. Eu não sei quem é pobre, quem é rico, não faço ideia. Né? Eu sei pela materialidade que ela está ali. É que ela está numa BMW e é que ela está né, na moto com o filho atrás, amarrado, com, né, mais um cachorro. Porque a vestimenta, né, as sutilezas, eu não sei ler, sabe? Então, o que eu vou fazer? Ter que fazer? Eu vou ter que estudar sobre isso. Eu vou ter que colocar, forçar meu olhar. Vou ver revista, vou ver os filmes. Você entendeu? Né? É isso, sabe? Você tem que mudar realmente o teu olhar, né? Assim você pode aplicar isso de uma forma melhor, auxiliar, é o que a Jamon falou, né? Tipo, a gente tem que alicerçar. Alicerçar diferente, é outra construção. Exatamente. Difícil, gente. Isso é de uma violência. A gente está aqui reunido para falar disso, é de uma violência. Eu queria estar falando para você, sabe de quê? De amor, de conexão, de como a minha família é feliz, de como, né? Mas não, a gente não tem sossego, não tem paz, a gente não tem. Todas as nossas narrativas são de superação. Eu tenho certeza que se a gente for falar de superação aqui, cada uma de vocês vai ter uma história mais maravilhosa que a outra para contar. Mas chega de superar, né, gente? Tô querendo comprar, só tô querendo simplesmente ter o meu dinheiro, ir lá no shopping, gastar meu dinheiro, voltar e ficar bem, sabe? Nenhuma interferência de violência me atingir, me acometer no caminho da saída da minha casa até a padaria. Mas a gente parece que... A história toda também, Jana, quando a gente faz uma pauta e coloca figurinistas pretas, a gente já está dentro dessa fala que você está falando, né? A gente está criando uma categoria, enquanto não deveria ser dessa forma. Você não acha que talvez a gente tenha... Se a gente caiu na armadilha da miscigenação, isso tenha provocado a gente ter que ficar categorizando ainda aqui no Brasil? Sabe que eu acho que essa provocação é maravilhosa e eu já refleti muito sobre isso. Eu tenho uma reflexão que é o seguinte: a gente está em desequilíbrio. Nesse exato momento, a gente está em desequilíbrio. A gente saiu de uma baixa estima, de uma desorganização completa, e agora a gente está no ápice de uma ideia de organização. É aquele momento, toda hora tem que bater no peito e dizer, sou preta. Todo tempo você tem que se reafirmar, todo tempo você tem que estar militando, todo tempo você... né? E eu acho que a geração, talvez não sei se meu filho, mas talvez os meus netos, vão experimentar essa balança mais equalizada. Mas eu acho que esse tempo agora, 2020, é o tempo da revolta, porque você imagina, a gente acabou de ter uma sentença avaliando um estupro como culposo. É uma coisa, sabe, assim, então assim, ou diante dessa situação, eu busco equilíbrio ou eu quero morrer e gritar? Eu vou gritar, cara, desculpa. Eu vou gritar, não dá para eu poder estar na balança. Eu estou em desequilíbrio. Eu não estou no processo de estar ponderando e observar. Entende? Eu converso muito com as pessoas, eu tenho feito um exercício muito grande de comunicação não violenta, um tipo de tecnologia que não como é que chama? Difundida, né, para a população preta em geral, né? As pessoas que fazem comunicação não violenta são pessoas elitistas, brancas, porque elas são educadas, né? O povo preto não é educado. E aí eu venho discutindo isso, por quê? Porque quando nos espaços que eu venho discutindo comunicação não violenta, que são um espaço extremamente branco, você fala, tá, vem falar comigo de comunicação não violenta na hora que a polícia vai na minha casa prender meu irmão. Vem falar comigo de comunicação não violenta, é matar ou morrer.
Então, Jane, é nesse momento que eu acho que a gente está em desequilíbrio, sabe? Porque eu acho que agora a gente está no momento, assim, de se rasgar, de ter que brigar, de ter que... E, ao mesmo tempo, como que a gente se mantém viva? Porque, assim, a minha mãe tem uma fala que eu acho maravilhosa, que a minha mãe não se autodenomina militante, né? Ela fala, minha militância está viva aqui hoje, aos 75 anos, com o meu filho criado. Não tenho que falar de racismo com ninguém. É um tipo de sabedoria. Só que a minha maneira de militar agora, aos 40 anos, neste tempo 2020, é questionando. Gente, eu entrei num elevador, eu fiz o teatro musical brasileiro, eu fiz uma personagem que chama Elsa, o espetáculo Elsa, né? Eu sou uma dessas Elsas. E a gente entrou no elevador, 7 mulheres pretas, Elsas, num hotel chiquérrimo em Santa Catarina, que eu acho que Santa Catarina eu acho que tem que cair uma bomba lá em Santa Catarina, começar tudo de novo, entendeu? E aí, em Santa Catarina, a gente, na hora que a gente entrou no elevador, a pessoa olhou para a gente. Eu juro para vocês que eu escutei isso em vida, encarnada. Foi. A arcada dentária de vocês é maravilhosa. Aí eu falei assim, eu vou chamar ela de racista, vou dar um tapa nela, vou sair correndo. Aí eu respirei e falei, não, eu não vou fazer isso, mas eu queria, mas eu não vou, mas então eu vou controlar. Aí eu falo, quando ela fala, a arcada de vocês é maravilhosa, isso tudo passa na minha cabeça e eu devolvo para ela assim, vocês quem? Fica muda. Vocês quem? Aquele silêncio perpétuo. Gente, tinha um evento no Rio de Janeiro que chamava Sambebê. Eu sou apaixonada por criança. Eu acho que eu só acredito na criança para transformação. E aí, quando eu tô lá brincando com as crianças, cheguei para cantar, né? Só que eu cheguei para cantar muito cedo, fui, né, pro evento, passar som, porque ver os close, mas não ver os corre, né? Tem um som para montar, tem, né? Não tem ninguém que vai passar som para mim, sou eu mesma, não tem um hold que vai passar, é eu mesmo que monto o circo, vendo bilheteria, faço o pipoqueiro e depois monto na perna de pau e tá tudo certo. E aí tô brincando com as crianças, uma mãe branca chega para mim e fala assim: a minha filha tá indo embora ali, ó, você não vai fazer nada não? Aí eu peguei no meu queixo aqui e falei: o que te leva a pensar que eu tenho que cuidar da sua filha? Aí, quando eu peguei no queixo e fiz essa pergunta para ela, ela devolveu, sabe qual a resposta que ela devolveu para mim? Não tô sendo racista, não. Já tá todo. Gente! Babado, porque não pode uma criança brincar. Não pode outra. Ó, e se a gente, por exemplo, essa ideia desse despertar coletivo, eu gosto sempre de ilustrar com situações, porque assim, parece que é piada. Eu fui fazer uma trilha para uma cachoeira com a minha família, que são muito entendidos dessa trilha, que minhas crianças, tudo é criada com o pé no chão, desce montanha, nada no rio, pula alto, é o perigo danado, porque não tem perigo, e é aquele caos todo. E aí, fomos com uma pessoa branca no meio, uma infiltrada, era a cota para poder fazer a trilha, a gente abriu uma vaga. E aí, a pessoa fala assim, uma das pessoas que fez a trilha com a gente passou mal, uma adolescente. Depois viemos a descobrir até que ela estava sofrendo um aborto espontâneo na cachoeira, nas águas do Oxum. E aí, quando a gente estava no meio desse processo, a criança do rolê falou assim, que é o meu sobrinho, falou: tia, eu vou lá buscar o corpo de bombeiro, porque eu sou ágil na trilha. E a família, muito bem, criança, vai lá e traga esse corpo de bombeiro. Quando a criança foi, a branca: vocês autorizaram uma criança a ir pedir ajuda?
Pois a criança foi, a criança voltou, a criança trouxe os bombeiros, essa branca se meteu aí para trás, deve estar se coçando de ferida na perna, de picada de inseto até hoje, ficou toda cagada. Porque para os nossos ancestrais, os saberes não tem a ver com essa ideia de qual idade você tem. Todos somos sábios nas nossas idades. Não existe isso. Criança, você não tem que falar agora. Criança, você não. E esses saberes, eles são isso, essa ideia, essa cultura, ela é a ideia de silenciar a gente. Então, a ruptura, para mim, ela se dá desde o momento em que como a gente está criando as nossas crianças. Essa ruptura se dá quando eu viro para essa pessoa branca e falo, querida, não é uma criança, é uma pessoa com essa idade neste tempo. É um espírito neste tempo servindo e auxiliando este tempo com essa idade agora. Você não sabe se ele foi Tarzan na outra vida e tem a memória aqui, ó, de todos os caminhos dessa trilha aqui. Você não sabe nem se ele foi árvore, se ele foi uma dessas árvores, porque não há diferença em África para mim e para a árvore. Eu sou ela sou eu sou cosmologia. Então, são questionamentos que a gente precisa ressignificar e só vai acontecer quando uma nova civilização... Quando eu faço essas reuniões, eu fico muito, muito arrasada, porque eu penso, não tem conserto mesmo não, gente. Estamos perdidos mesmo. Enfim. Eu sou da fé. Eu também tenho, eu falo assim brincando, mas é complicado, né, minha irmã? Opa! E para a gente, assim, é sempre difícil qualquer assunto sem desabafo, né, gente? Porque tem desabafo, né? Gatilhos, né? Gatilhos e gatilhos. A gente falou um pouco, e acho que na fala das meninas, a gente falou um pouco sobre tudo o que a gente gostaria de falar, que voltando aqui para o figurino, sobre as imposições, né, no vestir o corpo negro, a falta de cor, e aí eu lembrei muito da Rô, porque a Rô fez um filme há pouquíssimo tempo e ela retratou negros coloridos, que é uma coisa que a gente não vê na história da indumentária do audiovisual brasileiro, né? Os negros naquele branco de chá, né? É o branco de chá e ponto final e acabou, né? Você pega ali, você faz um monte de roupa no algodãozinho, faz ali umas 3, 4 modelagens, né? Aí você vai, multiplica e depois joga tudo no chá, dá uma envelhecida na barra da saia e foi, né? Porque é assim que a gente viu o retrato, né, do figurino preto, principalmente entre os séculos XVIII e XIX, né? E aí a Rô fez um filme colorido, e ela colocou cor, né? Eu achei muito lindo. Você quer falar um pouquinho, Rô? Posso falar. Veio da pesquisa, né? Veio depois de muita pesquisa, de muito estudo, de pensar esses irmãos que vieram da África e que foram arrancados, né, do seu lugar e vieram com sua indumentária. A gente fazia a chegada de um navio e eu li O Defeito de Cor, que foi um livro que me emocionou profundamente, a forma como a autora narra toda a vida da Luísa Marim e toda a saída dela da África me colocou muito dentro. É como se eu estivesse vendo um filme passar na minha cabeça. E ela falava daquela explosão de cor, né, da infância dela, de tudo. E eu propus para o Jefferson vamos botar cor, eu não quero fazer os negros beges como o mundo inteiro tenta retratar, sabe? Eu queria trazer um pouco desse imaginário, dessa identidade que eu adquiri lendo o livro. Então, fui na cor e fizemos panos da costa também no tiar de pau, enfim.
tentei fazer uma coisa que me emocionasse, como me emocionou ler o livro, assim. Acho que a literatura, né? A literatura ela é o caminho, né? Da reconstrução, né? De tudo. Reconstrução, construção, né, Janamon? Construindo tudo de novo. A gente também pensou em falar muito sobre aquela necessidade que a gente muitas vezes recebe ali da direção de retratar, né, o corpo preto com os elementos, né, elementos culturais, né, e aí a gente já falou sobre isso também. O que a gente precisa falar, meninas? Eu acho que eu queria dar uma faladinha aqui dentro dessa fala da Rô, do filme que ela fez, né? Que é justamente essa pesquisa, né? Que é um pouquinho além do que a gente enxerga, né? Não é o que a gente enxerga, é a pesquisa real. Né? O negro, a África tem uma relação muito forte com o adorno, né? Como índio também, mas qual é esse adorno, qual é essa cor que coloca, quais são esses simbolismos, né? que existem. Aí você consegue desenvolver, e não precisa ser exatamente a estampa africana, né? Criada pelo europeu, a dica para vender esse tecido. Sabe? Né? Qual é o colorido que tem aquilo? Quando junta isso, talvez o porquê do colorido do Rio de Janeiro, né? Onde está, sabe assim? Então, são outras questões. É o que eu falo, você pega um grau a mais da pesquisa, né? Não é o que você enxerga só e você pressupõe. Nem é colorido, é o colorido por quê? Sabe? Né? Qual é esse adorno? Como essas pessoas são no seu dia a dia? Né? Quando a gente mistura muito, às vezes a gente fala que a questão da ancestralidade, né? Na cultura branca, ocidental, tal, as pessoas confundem muito com o primitivo. Né? Não é isso, né? A ancestralidade é a mesma até hoje. Né? Se você chega numa África aí moderna, é um exercício simples, pega um filme aí, né? Até comercial de Nollywood e tal, quando chegar numa situação que tem a família, a ancestralidade, vai voltar ali para a cultura que vem milenar. Né? Um casamento tem as suas questões, um enterro, o como enxerga aquele corpo, aquele ancestral que voltou para um lugar. Então, assim, é a mesma coisa, continua até hoje. E não é por causa disso que eles são todos, né, pintados com bolinhas, né? Não, você entendeu? Tão lindos e maravilhosos, com seus corpos, na modernidade, né? A gente pega a moda africana real, o que está acontecendo hoje em relação à moda, à criação. Né? A gente não vê, a gente vê cor, a gente vê o adorno, as formas são, né, características talvez daquele lugar, mas não são o que a gente tem no nosso imaginário. Caricata de África. Né? Então, acho que essa pesquisa é importante, como tudo que a gente faz, né, dentro do figurino. E quando chega na África, as pessoas não vão a fundo, elas vão, todo mundo conhece demais, elas ficam no caricata. Ai, quero tecido. Onde vende tecido africano? Onde vende tecido africano? Agora tá mais fácil, né? Agora tem mais fácil. E não é só isso. Posso usar sim, mas assim, onde eu estou usando isso? Como eu estou usando? Onde eu fui? Até onde eu fui com a minha pesquisa? Ou fui com a minha sapiência do olhar, que eu já cansei de ver isso? Né? Então, assim, às vezes não tem a mesma seriedade que a pesquisa que tem quando eu vou lá para o Oriente. Né? E onde entra a Carla, sabe? Onde estavam esses, né? Eu estou aqui, exatamente, eu estou aqui assim pensando, enquanto vocês vão falando, né, contribuindo com a experiência de vocês, só fica uma coisa latejando na minha cabeça, que é a palavra educação. E aí, educação mesmo, educação de base. Eu acho que o problema do mundo é a falta de educação. E não é falta de educação porque fala alto, porque gesticula, tem gestos largos. Não, é educação. É a licenciatura, é a pedagogia, tá em sala de aula e aprendendo, né? E eu sou, assim, muito Paulo Freire, gente. Eu sou muito ali, hoje em dia, muito Boaventura de Souza Santos, que fala que é para a gente aprender com a margem, né? Com o saber que vem da margem, com o saber que vem da periferia. E aí, quando vocês vão falando tudo isso, eu fico também pensando, por que tudo para mim
vai, assim, quando eu penso em solucionar um problema, eu penso primeiro na educação. Aí eu vou para dentro de casa buscar a referência que eu tenho em casa. Minha mãe, a história que ela conta para mim, minha mãe, mulher preta, retinta, aos 8 anos de idade, morava numa fazenda, ela foi adotada por uma família branca, e aí entenda esse ser adotada em outros contextos, né? Ela trabalhava aos 8 anos e ela não ia para a escola. Minha mãe, ela não foi alfabetizada. Então, quando ela teve a oportunidade de ir para o centro, para a cidade, para casar, ela escolheu casar com um homem branco porque a primeira libertação que ela viu foi no homem branco, né? O primeiro olhar dela de mulher negra, eu preciso me livrar dessa condição. Então, ela viu a libertação nesse homem negro. E a minha mãe, ela sempre falou para mim assim, estuda, você não precisa trabalhar. Enquanto você tiver com uma caneta, com um caderno na mão, você não vai precisar trabalhar, tipo, largar, abandonar seus estudos para ir virar noite em restaurante, fazer isso, fazer aquilo. Eu vou passar com o meu pão que o diabo amassou para que você possa estudar. E aí eu fico pensando nisso, porque ela entendia que a libertação vem da educação. E talvez seja por isso que eu tenho essa quantidade de graduação, que por isso que talvez até hoje eu ainda esteja estudando, né? Acaba uma pesquisa, começa outra, e aí pensando nos pensadores negros, hoje ainda na turma da Unirio, eu estava falando de Frantz Fanon, que vem falando da libertação da mente, principalmente da libertação da mente do povo preto. E hoje eu falei isso com eles, falei assim, gente, eu amo o Fanon, porque ele está falando ali para o preto, ele está chamando o preto de imbecil, porque ele acredita que existe uma parcela de preto imbecil que acha que é aí o rapaz lá da Fundação Palmares, né, que olha no espelho e acha que é branco, que racismo não existe. Então, para esses, o Fanon tem uma palavra, você é um imbecil. Você nunca, por mais que tentem te embranquecer, você jamais será um homem branco, sabe? Você vai renegar o teu povo, vai dar as costas para o teu povo, mas jamais vai ser um homem branco. E aí a gente precisa estudar, sabe? Precisa... Uma outra coisa muito pesada que a gente carrega é a dificuldade do povo preto com a leitura. A gente tem dificuldade de ter o hábito da leitura porque arrancaram isso da gente, não nos permitiram ter paixão pelos livros. Então, hoje, se a gente tem uma criança preta lendo, né? Se você tem a oportunidade de dar um presente para uma criança, de dar um livro, sentar com essa criança, contar uma história, isso para mim é ruptura, isso para mim é educação, isso é a base. Porque todos os figurinistas que estão aqui hoje, né, nessa sala, nesse encontro, teve educação, recebeu em alguma fase da vida assim, a educação básica, depois a fundamental, escolheu entrar numa universidade, e aí quando a gente entrou na universidade, aí eu falo do curso de moda, do curso de indumentária, a educação que a gente recebe é a educação francesa, pautada na educação francesa. Os moldes da nossa universidade, ela é francesa. Por que a gente, hoje eu também ainda falei isso hoje cedo com eles, né? Quando fala, você é aquilo que você veste. A gente veste o quê? A gente veste uma moda ocidental. A segunda pele nossa é a segunda pele da branquitude, porque é pensado para eles. Então, como que a gente rompe isso? É estudando, é lendo, é cortando ali esse cordão umbilical. E a gente vai deixar de ser ocidental? Não, mas a gente vai ter que refazer outras coisas, né? A gente vai ter que se reinventar. Falam aí que na crise é o nosso melhor momento, é onde a gente mais cria. E aí eu acho que a nossa sociedade, principalmente a galera preta, e a gente está passando, como disse a Jana, né? A gente está num momento de desequilíbrio, de crise. Então é nesse momento que a gente vai ter que mudar essa história. Vai ter que ser criativos e aí a minha tese de doutoramento, né? De doutorado, reeducar o olhar e refazer a lição, porque a gente precisa desaprender e aprender de novo, né? E é só com educação que a gente faz isso. Então, resposta, assim, tudo que vocês me perguntarem, Carla, como é que a gente resolve isso? É educação, gente.
Volta lá, faz a lição de novo, rasga aquele livro lá que educou de forma errada, vamos construir e voltar o nosso olhar para a margem, né? Eu tenho assim, me permitido muito isso, né? Até porque eu sou da margem, eu estou na margem também, né? Então, é aprender com os meus, trocar com os meus e acreditar nas potências que temos nas margens, né? Gente, são 9h40. Nossa, passou muito rápido. Eu acho que se a gente tiver, pode abrir aqui para alguma observação, caso alguém queira, para a gente caminhando para o fim. Um comentário, uma pergunta. Eu queria agradecer muito. Eu queria só fazer um comentário, porque a gente estava falando aí do filme que eu fiz, alguém perguntou, eu coloquei até aqui no comentário, é um filme que retrata a vida do Luiz Gama, né, filho da Luísa Marim, e falando dessa questão da educação, a história dele é grandiosa, assim. Ele foi um cara que nasceu livre, tornaram ele escravo de novo, o pai vende ele aos 10 anos, ele enlouquecido com a leitura, porque via a mãe lendo e queria aprender a ler, ele estuda sozinho, com a ajuda de um amigo, aprende a ler, frequenta a escola de direito como ouvinte e se torna um advogado maravilhoso que libertou mais de 500 escravos, né, em São Paulo. O enterro dele foi tipo cena nos nossos dias, assim, durou 8 horas, 9 horas, por conta da quantidade de pessoas ovacionando. É uma história maravilhosa, assim. A gente ainda tem muito que contar dos nossos grandes personagens negros, né, da nossa história. É muita história boa, né? Muita história importante e boa. Para ser contada e que precisa ser contada, né? E a narrativa, né? A gente, uma história dirigida pelo Jefferson D., que é um diretor preto, e é muito preocupado com as narrativas, né? E como nossos corpos são retratados nas histórias. A FIAR tem uma eletiva com Jefferson, que é maravilhosa, tem várias eletivas no YouTube que são incríveis. Sábado, o Cris Conceição foi incrível, impecável com a gente, um olhar espetacular sobre o nosso lugar dentro dos departamentos, né, dos projetos de audiovisual. E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter na formação de equipes também, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, o que eu tenho, assim, eu agradeço muito à Associação dos Figurinistas, quer dizer, como é que a gente chama? Associação dos Figurinistas ou Figurinistas e Associadas, que eu acho lindo também, porque os associados são todos que fazem parte do departamento de figurino, que não são só os figurinistas, né? Temos aí costureiros, aderecistas, camareiros, tanta gente importante para a gente trabalhar e tanta gente que representou o nosso mundo preto por muito tempo. Hoje a gente quer, de fato, dar as mãos aos nossos amigos para que eles, se quiserem, possam ocupar os lugares de liderança dentro dos departamentos, né, de figurino, da história do nosso audiovisual, do teatro, do cinema, da televisão no Brasil. Eu acho que é só dessa forma, olhando para os lados, reconhecendo que a gente não olhou para os lados por muito tempo e dando as mãos, capacitando, ajudando, abrindo mão de determinadas exigências, né? Quantas vezes a gente ouviu que figurinista que não foi a Nova York não é figurinista? Quantas vezes a gente ouviu essas máximas, né? Que são bem anos 80, mas existem até hoje, né? E hoje a gente está querendo quebrar tudo isso. Eu acho que a gente precisa quebrar isso de alguma forma. E a gente, só assim, dando as mãos para quem ainda não está pronto,
para ocupar a liderança, mas que tem potencial, identificar potencialidades, né? Entender quem quer se movimentar dentro dos departamentos, quem quer crescer, quem não quer, quem está feliz, quem está ok no lugar que está, tudo bem também. Mas acho que o nosso olhar de quem está na liderança é importante que a gente esteja atento às potencialidades que existem nas nossas equipes, né? Os nossos terceiros, nossos estagiários. E quem quer crescer, então vem, que eu vou te dar a mão. E aí, no futuro, a gente vai ter novas caras nos departamentos do audiovisual. Acho que é isso, né, gente? Eu queria muito agradecer em nome da FIAR. Estou muito nervosa, porque, para mim, é muito importante representar nossos amigos aqui nesse lugar. Queria agradecer a todas e falar que a ideia do Novembro Negro começou com a Jane, né, que está aqui, e aí a gente chegou até aqui. E essas trocas estão sendo muito ricas para todo mundo. Queria agradecer muito. Obrigada, gente. Muito obrigada. Terça que vem temos mais uma mesa e temos um novembro inteiro. Fiquem atentos. Fala, Jane. Não, eu só quero falar em relação ao evento, obviamente agradecer a FIAR por a gente estar podendo criar visibilidade para todos os profissionais, como você falou, né? Não só figurinistas, assistentes, e falar, gente, vamos falar do que vai ter, né? Para quem está aqui na gira poder estar acompanhando as terças, às 20 horas. A próxima semana nós vamos ter dia 10, 17 e 24. Temos mais 3 terças-feiras aí pela frente. Mais 3 encontros. Sim. E de muito conteúdo bom de ouvir, de ver. Perfil da FIAR pelo Instagram. E terça-feira a gente fala de cinema negro, né? A gente vai ter uma mesa com o Paulão Costa, que é produtor, com o Fabrício Bolivier, ator, com a Natara Ney, que é montadora, e com a Zua, que é atriz maravilhosa. Vai ser bem bacana, eu acho. E o Cris Conceição pôde dar uma passada, né? Maravilhoso, gente. Vocês têm que ver as aulas, gente. Tem que ver. Quero ver. É demais, demais. Muito obrigada, gente. Obrigada a todas, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Amei. E na aula da Natara, ela deu uma lista de cineastas negros, né, que disseram que não existia. Ela, no final da aula dela, deu uma lista assim, de mais de 15 nomes. Eu esqueci da coisa importante, que são as considerações finais das nossas convidadas, né? Sim. Quero agradecer. Deixa eu agradecer que, na verdade, é a oportunidade de troca, de ouvir mulheres tão sábias, tão generosas na partilha, minhas mais velhas. Gratidão por terem aberto caminhos para que eu pudesse existir, percorrê-los. Então, muito grata, foi uma aula muito importante. Saio daqui rejuvenescida. Muito grata, de verdade. Fazer um convite para todo mundo. Eu faço uma live junto com uma filósofa africana chamada Catiúcia Ribeiro. A gente tem um programa que vai ao ar 3 vezes na semana, segundas, quartas e sextas, às 10h30 da manhã, pelo YouTube. E amanhã a gente se transforma em um podcast. Então, a gente vai poder ser partilhada em outros horários, né? Vai ser nosso programa de estreia amanhã. Então, estão sempre convidadas a estarem lá. Somos uma plataforma de acesso a vocês também, precisando de ecoar alguma notícia, algum informativo, divulgação. Uma das missões assim, do Africafé é ecoar a diáspora e tudo que a gente vem produzindo, né? Gratidão. Me inscrevi no curso da Cátia, vou fazer às 7 da manhã. Mas vou fazer. Cris? Oi, que bom. Essa troca deliciosa, esse espaço generoso, né, com essas pessoas tão incríveis aqui, gente que eu admiro, tá tendo essa troca, conhecendo melhor a Jana Amor, a Carla, deliciosa, muito obrigado pela aula,
eu saio daqui, na verdade, fortificada. Que a gente precisa todo dia, né? A gente cansa de ser forte, na verdade, né? A gente também... Mas a gente tem que... Esse fôlego foi importante para mim. Obrigada a vocês e obrigada a todo mundo aqui, viu, gente? Eu também agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, estava ansiosa por esse encontro. E aí eu falei que tem um encontro dia 5 agora, do coletivo Pensando uma Moda num Viés Decolonial, vai ser no Facebook não, no YouTube do Colóquio de Moda, e no dia 9 eu apresento também parte da minha pesquisa, né, que é Despir o Olhar para Vestir o Personagem Negro, e aí eu apresento imagens, para quem quiser ver as imagens que eu falo, que eu penso, que eu tenho construído ali também, vai ser no dia 9, também lá no YouTube, no canal do Colóquio de Moda. Estão todos convidados desde já, e muito obrigada pela troca. Eu amo troca, gente. Na troca, eu acho que ninguém perde, sai todo mundo ganhando. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada, Fiar. Obrigada, gente. Maravilhosas, muito obrigada. Parabéns por todas as falas. Obrigada, gente. Muito feliz. Obrigada. Gratidão. Beijo em todos. Beijo em todas todos. e todos. Beijo. Boa semana. Gente, parabéns. Boa semana. Gente, a gente tem até o Djalma aqui. Djalma veio. Minha gente. Eu sei que era Djalma, eu tô falando que é Djalma, é ele mesmo. Vai ter saudade de muita gente, assim, ó. Beijo, Tchau, gente. tchau. Foi maravilhoso. Obrigada. Tchau, gente. Um beijo, boa noite.